pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Canadas e vamos comentar um pouco com vocês hoje sobre os contos populares, tá? Na nossa disciplina Literatura Infantil, tudo bem? Vamos falar um pouquinho do conto popular, das narrativas da tradição e refletir sobre esse grande valor de se contar histórias para as crianças para a formação do leitor literário, né? Então a ideia aqui é, por meio desse movimento da contação de histórias para as crianças, contribuir para que no futuro essas crianças tenham essa formação, esse gosto pela leitura literária, tá bom? Esse é o objetivo de hoje. Muito bem, as narrativas da tradição, né? Tem um textinho aqui que a gente comenta com vocês. As narrativas da tradição são criações populares, feitas por autores anônimos, que sobreviveram e se espalharam devido à memória e habilidade de seus narradores, que de geração em geração se incumbiam em manter viva a tradição, né? A ideia das narrativas da tradição está ligada a essa figura do contador de histórias também, porque são histórias que sobrevivem na boca dos contadores de histórias, né? Que continuam existindo ao redor do mundo, tá? Mas no passado eram eles que levavam as histórias de um lugar para outro, não é? De uma região para outra. Então as histórias circularam o mundo antigo ou circulam pelo mundo desde sempre, né? Desde o mundo antigo, mundo moderno, tá bom? Então nós temos isso como uma característica das histórias da tradição, das narrativas da tradição, que depois a gente também vai chamar de contos populares, tá? Está intimamente ligado então a essa questão, quer dizer, qual é a tradição? A tradição de se contar histórias, se reunir pessoas, uma pessoa contando histórias e as outras ouvindo. Isso do passado da antiguidade até os tempos de hoje, principalmente nas escolas, não é? Essas narrativas são histórias que se prendem ao imaginário popular e à memória coletiva. Em sua origem eram destinadas a um auditório, uma plateia, homens, mulheres, crianças que não sabiam ler, que se reuniam à noite ou à tardezinha ao redor de fogueiras ou lareiras, principalmente entre os camponeses, vamos dizer assim, europeus, né? Aqui no destaque a França medieval, para escutar o que viria a se tornar mais tarde material registrado por estudiosos e folcloristas como Charles Perrault, no século XVII, e os irmãos Grimm, século XIX. Então, aqui é muito importante alguns aspectos que eu vou levantar com vocês, né? São narrativas e histórias que se prendem ao imaginário popular. Quando a gente fala de imaginário popular, é aquilo que está na imaginação das pessoas. Então, vamos pegar alguns exemplos. Por exemplo, quando alguma pessoa diz uma palavra que ela carrega algum sentimento negativo, uma doença, alguma coisa assim, existem algumas expressões do tipo bater 3 vezes na madeira, né? Fazer um sinal de cruz, ou outro sinal que exista, né? Isso é o que? Está no imaginário popular que ao falar o nome daquela doença, ao falar aquela palavra, o que há de ruim na palavra vem para a pessoa, então ela tem que se proteger. Ela se protege batendo 3 vezes na madeira, ela se protege fazendo um sinal de cruz, por exemplo, ou uma referência outra qualquer, tá? Então isso se prende ao imaginário popular, é uma coisa do imaginário popular. Não passar por debaixo de escadas, usar trevos de 4 folhas, não beber manga com leite, certo? Então, muitas dessas crendices populares, né? Então, as narrativas históricas da tradição se prendem a esse imaginário popular também, né? Muito interessante. E essa memória coletiva, a gente pode dar exemplo das lendas dos povos indígenas. Então vamos pensar assim: existe a lenda para explicar a origem da mandioca, a origem do guaraná, né? A origem do açaí. Então essas histórias, de certa forma, também contam a história daquele povo que conta aquela história, né? Então essa memória coletiva é uma memória de um povo que conta a sua história. É um povo que não tem um registro gráfico, né? Como os nossos povos indígenas aqui da América do Sul. Então eles contam essas histórias e aquilo vai sendo contado, recontado de geração em geração, porque é a memória daquele grupo, daquelas pessoas. Então é uma memória coletiva. Então o conto popular ele trabalha também com essas informações, né? Com essas informações, com esse material, né? Com esse material que nós temos, tá? E outra coisa que eu destaco aqui também
essa questão de se reunir após o dia de trabalho para ouvir histórias. Então, uma tradição medieval, então a gente pode pegar que se repete também no interiorzão do Brasil durante muitos anos, muito tempo, né? Quem viajou pelo interiorzão do Brasil conhece aquele momento de alguém contar uma história e as pessoas ficarem ouvindo, né? Um bom contador de histórias, tá? Então isso também acontece e prende uma plateia, certo? No passado, então, destacando aqui o Charles Perrault e os irmãos Grimm, o que eles fizeram? Eles, como estudiosos, até folcloristas, eles registraram essas histórias e tornaram essas histórias perenes. Elas viraram livros, né? Viraram histórias em livros. Portanto, a origem dos contos de fadas, por exemplo, está nesse trabalho que eles fizeram, certo? De pegar aquilo que estava numa memória coletiva, num imaginário popular, e transformaram aquilo num texto, adaptaram e depois publicaram. E hoje estão presentes como os contos da tradição, as histórias da tradição, né? Então, tanto o conto popular quanto as histórias da tradição bebem na mesma fonte, que é o popular, né? O imaginário popular, tá? Aqui um pouquinho sobre o modo de contar histórias. Quem acompanha contadores de histórias na educação infantil, nas escolas, na televisão, vê que eles têm uma técnica ali de exposição bem simples, né, de contar uma história que segue uma sequência lógica, começo, meio e fim, não tem a ideia de ir para o presente ou voltar para o passado, que nós chamamos de digressões, não há isso, segue a história, né, sem grandes pormenores, sem grandes detalhes, né, porque uma história, você está lendo para uma plateia, você não vai ficar 2 horas lendo uma história, né, ou contando uma história, tem que ter um ritmo, né, e ser breve também, por isso não pode ter tantos detalhes, né. Raramente se abandona a ação principal pela secundária, ou seja, existe um fio condutor de uma história, existem personagens paralelos. O conto não tem isso, ele já vai direto na história, então você não tem paradas para explicações ou histórias secundárias, tá? Então, qual que é a intenção disso? Prender a atenção da plateia mesmo, do ouvinte, né? Contagiar, levá-los a uma participação, uma apreciação durante essa narrativa, né? Convencendo essa plateia, prender a plateia dos seus ouvintes, né? Então, o contador de histórias ele tem essa característica, né? Aqui um exemplo do programa da TV Cultura, Baú de Histórias, né? Em que nessa imagem, né? Para manter a sintonia do auditório, a atenção na narrativa, o narrador, o contador de história, usa de inflexões de voz, faz voz fina, voz grave, modulação melódica, ou seja, fala como se estivesse cantando, né? Ou expondo um poema, usa expressões fisionômicas, faz caras e bocas, gestos, e assim vai tudo realçando pontos altos e pontos baixos da história. Então ele vai usando dessa técnica para contar aquela história e entreter, né, e convencer a plateia, né? Então são as características aí básicas aí do contador, né? As fábulas, os apólogos, parábolas, contos exemplares, mitos, lendas, sagas, contos jocosos, contos de fadas, contos maravilhosos, são gêneros literários ligados muito à tradição da literatura infantil, né? São esta a matéria narrativa que está na origem das literaturas modernas e que guardam um saber fundamental, como entende a Nelly Novaes Coelho, professora Nelly Novaes Coelho, autora da teoria literária sobre literatura infantil, tá? Que matéria que é essa, né? A matéria que é a seguinte: nós contamos histórias porque só a realidade não nos basta, né? Não nos basta. E a matéria da literatura moderna, que está na base, também está em todos esses gêneros literários aí listados, né? As fábulas, que contam histórias com animais que vivem situações humanas e tem lá uma moral de história. Os apólogos, que são iguais às fábulas, só que no lugar dos animais são objetos vivendo situações humanas, né? Suas contradições, tal. E aí cada gênero literário aqui tem uma característica que, no fundo, quando você assiste uma novela de hoje, um filme de hoje, lê uma literatura de hoje, né, ela contém um pouco de cada uma desses gêneros, né, da essência de cada um desses gêneros listados aí. Por que tudo isso? Né? Aqui eu tenho, só para citar um exemplo aqui, a lenda do Guaraná, né, uma lenda do Amazonas, e um apólogo do Machado de Assis, aqui uma fotinha do conto do Machado de Assis. E por que
o que é que guardam de fundamental? O que, que essas histórias guardam de fundamental, né? Vamos para outro slide. Como diz, segundo a escritora Ana Maria Machado, escritora de literatura infantil, por isso que destacamos, o homem conta histórias para tentar entender a vida, sua passagem pelo mundo, para ver na existência uma espécie de lógica. Segundo ela, cada texto e cada autor lidam com elementos diferentes nessa busca de tentar entender a vida e vão adequando formas de expressão ao conteúdo das histórias. O que eu coloco? Ao ser humano não basta a realidade pura. Ele necessita do sonho e da fantasia para explicar o que ainda não é explicável pela razão. E sempre foi assim. A fantasia, a imaginação nos ajudam muitas vezes a tentar entender aquilo que não é uma explicação racional, muitas vezes, né? Então, por isso que nós precisamos da história, nós precisamos da emoção, porque operar simplesmente no concreto e na razão não atende os anseios do ser humano, né? Nós precisamos da fantasia até para atenuar nossas contradições ou nossas angústias, né? Ou para explicar coisas que ainda não conseguimos explicar pela razão, certo? Então, a fantasia tem essa função. E se não fosse assim, não teríamos os filmes, o cinema, né? A televisão, a novela, o teatro. Por isso precisamos da fantasia, tá bom? Eu destaco para vocês que esses dois textos, O Cheiro Também Se Paga e A Festa no Céu, a questão, qual o potencial desses contos populares num possível trabalho de contação? Esses textos estão no ambiente virtual do nosso curso, lá na faculdade, e aqui nos comentários vocês podem fazer essa reflexão, leem os textos e fazer essa reflexão sobre aqueles textos, né? E dou aqui também links para vocês buscarem aí mais explicações e ver também como trabalham alguns contadores de histórias, até para poder responder a questão de reflexão do slide anterior, né? Então, alguns exemplos de contação de histórias estão listados aqui com o link, copia o link e você segue para o YouTube, você vai poder assistir historinhas muito bem contadas e num tempo bem adequado, tá? O primeiro é da TV PUC, já um pouquinho lá do passado, mas é bastante interessante o conteúdo que ele nos mostra, tá bom? Acessa lá, são histórias bem bacaninhas, né? Baú de histórias, o Quintal da Cultura, é bem legal, bem divertido para vocês também. E exemplos de contação de histórias, tá? Aqui os créditos das imagens dos slides e a referência bibliográfica para vocês, tá bom? Então, esse é o conteúdo que eu queria comentar com vocês, essa questão do conto popular ligado à tradição popular, tá? E é isso que eu queria comentar com vocês hoje. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.